E aí, Frank William, seja bem-vindo aqui ao nosso programa no dia de hoje. Prazer, tudo bom, pô, tudo ótimo, cara. Pô, prazer. Tá? E logo de imediato já aceito o convite, né, do Jean para comentar, né, sobre criptoativo. Já fico assustado vendo ele falar, parece o mensageiro do apocalipse, né? Com muitas notícias não tão boas aí pro mercado americano e tudo mais. E, cara, é isso. Eu já invisto em cripto há muito tempo, tá? E eu percebo, inclusive já fiz uma pesquisa, tá? Em relação à quantidade de pessoas que têm criptoativo. Então, fiz ali uma pesquisa de campo e cerca de 65% da turma que eu conversei tinha algum tipo de criptoativo, cara. Incrível, cara. Como Incrível a adoção, né? Nossa, tem algumas plataformas que oferecem, né? E a galera, mesmo sem saber, acha bonito o nome criptoativo e compra. Você entende? Sim. Se fala com várias pessoas, conversa, e aí, cara, e o Cardano? Acha bonito aquele nome Cardano e compra. Sacou? Sem saber. E isso é muito louco, né? Você investir em algo acreditando nele só porque o nome é bonito, né? Exatamente. E um ponto interessante, Jean, é que muita da galera que compra não consegue sacar. E eu vou lhe falar o porquê que a galera não consegue sacar. A quantidade de taxas que eu tenho para saque, ela é muito alta e a galera não sabe. Compra e deixa. E aí, por exemplo, uma Ripple, por exemplo, né? Eu tenho uma quantidade de taxa tão alta para sacar Ripple, por exemplo, chegou uma época que a taxa era R$50 e o cara tinha 10 e queria transferir. Aí eram os R$10 mais 50 de taxa. Aí o cara dava um passo para trás, não se assustava. Então, assim, é importante você conhecer o que você está fazendo, tá? Em relação a isso. Porque muita gente compra já e não consegue sacar, tá? Justamente por não entender como funciona essa sistemática do criptoativo dentro das exchanges, né? Das corretoras, enfim. Você não acredita que esse fato deles investirem ali seja muito por volta de... Pelo mesmo viés que a gente vê, por exemplo, o aumento de fluxo de dinheiro indo para as apostas, Frank? É como se fosse uma apostinha, uma loteria que eles estão fazendo ali e tudo mais. Eu sei que é diferente da pessoa que realmente pesquisa a tecnologia, está apostando num projeto, compra aquilo acreditando que está apostando num projeto, é uma coisa, né? É um tipo de investimento. Agora, o que eu mais vejo em criptos e as pessoas adotando é muito eu vou comprar um pouco porque eu vi o Bitcoin sair de nada para $70 mil e eu quero estar na próxima. E aí é meio que eu vi alguém ganhar na loteria, eu quero ganhar junto. É um pouco disso, né? Também. É um pouco disso. É tipo, pô, aconteceu em determinada janela de tempo e a pessoa pensa que vai acontecer de novo, né? Ou eu comprei porque eu vi fulano falando numa propaganda. Acontece muito isso. E a turma coloca dinheiro. E as exchanges estão esbarrotadas de dinheiro, tá? Utilizando inclusive para outros fins, lá em outras plataformas de rentabilização, né? Pegam aquela grana, a gente sabe que isso acontece. Aqueles R$100, R$50 que o pessoal colocou ali, eles utilizam para rentabilizar nos juros, que é uma coisa que você conhece bastante. Eles utilizam, as exchanges ganham nisso, aumentando taxa, tá? E ganham o spread das corretoras de criptoativos. É um spread altíssimo, então eles ganham nas duas pontas, né? Em quem vai deixar segurando, que é super normal e comum nos mercados, né? E com essa, entre aspas, impossibilidade de eu transacionar uma certa quantidade de satoshi, por exemplo, do Bitcoin. Uma certa vez, citando mais uma vez um exemplo, eu fui transferir R$100, né, para um amigo, uma aposta que a gente fez lá de um jogo de futebol. Eu acabei ganhando essa aposta e era R$100 de satoshi, né? Quando ele foi mandar, ele falou: Frank, tá 90 a taxa. Como isso? Cara, a aposta é aposta. Então, as taxas são muito altas, né? Então, quando a turma entra, eu conheço muita gente que recebeu um aplicativo ali, esse aplicativo de bancos digitais, as propostas de rentabilização que esses criptoativos dão. Eles oferecem os criptoativos mais básicos e baratos, justamente para o cara não dizer não a eles.
Ele vai lá colocar os 10 reais, os 20 reais. Eles vão. A proposta é irrecusável. Você compra um criptoativo ali por centavos, com a expectativa, eles criam todo um joguete ali com a expectativa de rentabilização gigante, tá? E aí que tá a jogada, a grande jogada. Quando ele rentabiliza um pouco, ele vai querer tirar aquilo, ele não consegue. Então, a gente vê nas mídias essa proposta de crescimento rápido no criptoativo, sem explicar, a galera não sabe o que é uma blockchain, como funciona um projeto, como você mesmo falou. Tá? A expectativa, se esse projeto está atrelado a algum banco, por exemplo, internacional, que é, por exemplo, a Ripple, né? Já está atrelado a alguns bancos e tudo mais, o próprio Ethereum e assim vai. Ele não conhece nada de base do projeto, mas ele vê ali um vidinho, ele vê o coleguinha comprando um aplicativo, olha que fácil, só clica, em um clique você já tem criptoativo, você já está participando do mundo da cripto, em apenas um clique. E isso é muito convidativo, Jean. Sim, e eu queria falar um pouquinho para vocês que o Frank é um cara que já investe em cripto há muito tempo. Ele tem uma história em cripto que é uma história daquelas que a gente vê em revista, né? E eu queria que você falasse um pouquinho com a gente hoje, Frank, sobre como foi esse seu início em cripto, em que ano você começou, qual foi o preço da primeira cripto que você comprou, por exemplo, que para trazer um pouco desse contexto para o pessoal, a gente poder contar um pouco dessa sua história nas criptos e aí depois a gente debater um pouquinho mais sobre a sua visão delas hoje. Queria que você falasse um pouco, então, sobre como foi esse seu início nas criptos. Sim, exatamente, Jean. Eu comecei em 2009, por volta de 2009 ali, tá? Nos primeiros projetos de criptomoeda. As informações eram muito escassas naquela época. A gente não tinha tanta informação quanto tem hoje. Hoje, a gente tem muita informação. Os projetos já meio que... esses halves, na época era fork que chamavam, né? Essas divisões criavam novos ativos e aí atraíam mais gente e o material ia sendo difundido sobre essas divisões e o pessoal ia aprendendo. Mas na época que eu comecei a comprar, não era assim. Quando eu comecei a comprar Bitcoin, era como se fosse uma mega poupança. Olha só que legal. Eu ia pegar um valor, ia converter, né, em Satoshi ou Bitcoin, tá? Uma determinada quantidade. E, aquilo ali ia me entregar uma renda, cara. Cara, espetacular, tá? E eu li um pouco sobre blockchain ali e caí cego naquilo, tá? Tinha muita gente entrando, muita gente comprando, o furdunço estava começando forte, ainda não tinha corretoras, poucas na América. A maioria das corretoras eram na China, né, na Japão e China. Ela estava mais naquela região da Ásia, as primeiras corretoras. E a gente tinha que fazer um joguete gigante para poder abrir uma conta lá e comprar os primeiros bitcoins. As primeiras unidades de Bitcoin que eu comprei à época custavam por volta de R$850. E aí... salto da fé, né? Salto da fé, cara. Não, cara, isso aqui vai rentabilizar logo, rápido, é uma coisa segura, olha só a blockchain, eu acreditava cegamente que aquilo era um firewall que protegia meu criptoativo e tudo mais. Então, e você comprou chegou a comprar e colocar naqueles pendrives. Você comprou e colocou naqueles pendrives. Sim, não tinha uma exchange, não ficava na exchange. Você comprou e passou pro pendrivezinho lá. Sim, exatamente. A gente comprava, né? Antigamente era uma wallet mesmo, era uma pastinha no computador criptografada, com aqueles 12 nomes que você tinha que decorar, as chaves de acesso e tudo mais. E aí, cara, eu comprei e fiquei muito desconfiado, como todo mundo que entra. O que é isso, cara? Vou comprar. Peguei uma baita grana, cara. Esvaziei poupanças que tinham espalhadas aí, que, baixa rentabilidade. Aqui no criptoativo eu vou ter uma altíssima rentabilidade. E aí eu zerei as contas, compramos vários bitcoins na época. Você deu um salto da fé mesmo, salto então. Da você pegou fé, tudo cara. Pegou tudo que você tinha ali das outras contas e pum. Em um lugar só. O que não se faz. Caramba, cara. Olha. O que não se faz, tá, galera? Parece que eu bebi gasolina, fui no posto de combustível, bebi gasolina e disse, agora eu vou investir em... sou cripteiro. A gente está contando aqui a realidade da história do Frank, mas a gente não está falando que isso é correto de se fazer. Péssimo, com pouquíssima informação, claro Jean. Pouquíssima informação eu tinha.
Eu já lia sobre blockchain, já entendia bastante sobre a tecnologia. O livro, né, galera, para quem sabe o que é blockchain, é como se fosse um livro de registro, tá? Então, quando sai, com vários nomes, que são os códigos, né, do criptoativo, quando sai um código daquele do livro, precisa existir uma conferência geral. E a conferência são os computadores ali que vão conferir se aquele código nasce realmente daquele ponto onde a transação foi feita. Então, antigamente, Jean, para você transferir poucos satoshis, cara, levava tipo meia hora, 40 minutos, era muito lento. E eu tinha esperança, né, que isso melhorasse logo com a primeira rede Lightning, né, que foi a rede que prometeu que ia entrar nos caixas eletrônicos e tudo mais, e que não conseguiu devido às limitações de internet e tudo mais. Mas enfim, eu fiz aquele salto da fé, fiz o que não deveria ser feito, galera. Eu poderia ter entrado numa roubada muito grande, e é por isso, vamos lá, que a partir disso eu tive uma grande lição e parti para o mercado, né, que é o maior mercado do mundo, vim para a Forex, depois desse susto que eu tomei. Porque eu tive bitcoins, galera, eu tive todas as minhas economias, tá, presas numa corretora que não estava agindo bem. Então é muito perigoso isso, galera. Se vocês... Por isso que é importante a gente olhar uma corretora que tenha proteção de conta, que tenha seguro. E é uma das coisas que a gente observa dentro da Active, é isso, né? A gente, até 1 milhão de dólares ali, a gente tem um seguro protegendo a conta e tudo mais. Então isso é uma coisa que a gente acaba observando muito. No Brasil a gente não tem muito essa visão, né? Porque a gente veio de uma cultura ali em que os nossos pais investiam ou poupavam em bancões. E ali a gente tem uma segurança, mas o bancão tem uma segurança e ao mesmo tempo não oferece rentabilidade nenhuma. Já no mercado internacional a gente já tem uma maturidade muito maior. Já passaram por várias crises, já passaram por períodos muito difíceis, já passaram por corretoras quebrando muito. E aí a gente tem, então, hoje opções em que a gente não precisa correr esse risco. A gente tem seguros ali para dentro das nossas contas. E nisso, se no mercado normal ali, né, de ativos normais, ativos que a gente já está acostumado a negociar há muitos anos, é assim, imagine em cripto naquela época. Nossa, né? Cara, e aí, num certo dia, Jean, acordei eu todo serelepe porque tava rendendo bastante os bitcoins. Você surfou a alta até quanto desse bitcoin? Eu peguei o primeiro topo, né, histórico da época do Bitcoin, que foi 69 mil reais. Então eu comprei a unidade a 850, paguei zero taxa, né, porque para você comprar eles facilitam bastante, para tirar não, né? Eles sempre cobram mais, mas então enfim. Você comprou a 800 e pouco reais. Sim. E segurou até 60 mil. Exato, quase 70 mil, faltou nada para 70 mil, a unidade, né? Caramba, cara. Foi o primeiro grana vultuosa que eu vi, foi em criptoativo, né, na minha vida. Só que aí, do mesmo jeito que eu dei o salto da fé, alguma coisa me disse que, zera isso. Alguma coisa me disse, cara, zera isso. Tá? Mas nesse meio do caminho, cara, aconteceu justamente isso. De eu acordar um dia, vendo a rentabilização, cara, eu comprei a unidade a 850, cara, já tá 10 mil e eu todo felizão, cara, já tava dormindo até mais tarde, Jean. Eu dormi até mais tarde. Acabou, fiquei rico, cara. Fiquei rico. E aí o que acontece? Um dia eu fui abrir o site para conferir a rentabilização, né? E, cara, o site estava bloqueado, a URL estava bloqueada pelo FBI, né? Eles descobriram. Meu Deus. Tava lá o brasão do FBI, né? Aquela águia e tudo mais. E cara, naquela hora minha casa caiu. Foi um baita buraco que abriu minha frente, cara. Porque eu estava com todas as minhas economias e da minha família. Caramba, cara. Dentro disso. Oh. Sacou? Tava tudo lá dentro. Que desespero, hein? E cara, eu já liguei, né, pra minha esposa e disse, aconteceu aí um pequeno problema. As economias que a gente tinha para nos manter, para projetar o nosso projeto de futuro tinha caído numa vala.
que ou buraco sem fundo, porque naquele dia foi um buraco sem fundo. E ninguém tinha informação, simplesmente os caras foram presos e ninguém tinha informação sobre o que tinha ocorrido. E aí a gente entrava em rede social, na época era o Twitter, né? A gente entrou no Twitter para tentar, e muita gente mandando, todo mundo desesperado. E eu só vim ter meus bitcoins de volta, tá? 3 meses depois. Mas você teve esses bitcoins de volta 3 meses depois, porque você tinha as senhas ali e conseguiu buscar por outro meio, ou por conta de alguma tomada de decisão ali do FBI sobre essa corretora? Exato. Os dois CEOs da empresa, um estava totalmente envolvido pelo pescoço com lavagem de dinheiro, só que o segundo não estava. Entendi. E aí foi essa a sorte, porque eles pegaram os milhões de dólares que tinha na conta, tá? Esse segundo que não estava envolvido e conseguiu em 3 meses mostrar tudo, que ele não sabia de nada, ele foi solto, tá? E aí ele prometeu no Twitter, né? Nesse meio tempo aí, ele prometeu no Twitter que ia devolver esses bitcoins. E aí, pô, eu acreditei bastante, também me veio aquela coisa, cara, eu senti que a gente ia ter, né, esse montante de volta. Nesse meio tempo, Jean, o que foi que eu fiz? Eu fui estudar, cara. Nesse meio tempo eu fui estudar. Triste, chateado, mas eu fui estudar mercado financeiro. Foi a partir daí, quando eu peguei a primeira grana, que eu, cara, já fui investir em trading, já fui colocar meu dinheiro em fundo, numa renda fixa, aí day trade, fui começar a aprender já naquela época, tá? Então, quando a polícia deu liberdade a esse rapaz, né? O nome é até russo, o nome dele, é o cara russo, né? E, de fato, ele abriu um novo site e devolveu os bitcoins para todo mundo, cara. Para todo mundo. Uma coisa que, mano, cara, sabe uma tragédia que tava ali iminente de acontecer, Jean, com o meu capital, cara? Sim. Muita grana envolvida, de família, o que eu ia falar, cara? Eu ia ter que, pô, se aquilo ali acaba para mim, minha história no mercado financeiro ia ter um novo começo em alguma outra hora. Com certeza. Mas ali, nos próximos anos, não. Eu ia voltar a trabalhar, né, na multinacional que eu trabalhava e tudo mais. Então, ele enviou esses bitcoins e, à época, inclusive, estavam sendo lançadas os novos bitcoins, né? Que foi o Bitcoin Cash e o Bitcoin Gold na época. Sim. Né? E aí ele, como, entre aspas, um pedido de desculpa, distribuiu vários tokens desses bitcoins para a turma. Então eu peguei vários bitcoins, cara. Vários tokens, né? Então isso me fez dar um passo para trás nos criptoativos. Cara. Tá? E qual é a lição que eu tirei disso? Eu tirei 2 lições importantes. Uma você já falou, que é colocar o dinheiro em um lugar que, cara, você vê a Active Trades, a quantidade de certificado que a Active Trades, você vê no rodapé, cara. Nossa, gigante. Muitos certificados. Então, colocar realmente sua grana numa corretora que tenha nome, sim, tá? Séria. Active Trades, cara, eu sou apaixonado pela Active Trades, eu sou suspeito em falar porque eu sou um cliente muito antigo da Active Trades, né? E uma outra lição é aquele que a gente fala o tempo inteiro. Nunca coloque os ovos apenas numa cesta. Isso é muito ruim em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos, porque você limita conhecimento, você limita a diversificação. Pô, a gente vê aí nas lives, a galera faz operações, né? É uma diversificação, tá? Setorizando, você consegue balancear melhor quando você tem uma estrutura melhor, tá? Não uma estrutura única, gente. Então, é muito risco para todo mundo, tá? Dar um salto da fé em apenas uma coisa, sendo que o mercado financeiro tem um leque gigante de oportunidades, né, Jean? Sim, com certeza, Frank. E aí a gente consegue entender um pouco agora da sua história, de onde você foi com o Bitcoin. Cara, você conhece Bitcoin já faz bastante. Um tempo aí, já fez esses estudos todos. E o que você acredita agora no Bitcoin hoje? O quanto você acredita no Bitcoin hoje? Você hoje ainda permanece comprado no Bitcoin? O quanto isso é relevante dentro da sua carteira? Eu tenho um peso gigante em minha carteira, tá? Aqui criptoativo ainda, tá? Eu nunca parei de comprar. Dei uma pausa, obviamente, porque eu tomei uns baita de um susto,
tá? Eu esperei abrir corretoras e aí abriram corretoras no Brasil e, cara, eu fiquei muito, muito mais tranquilo. Corretoras sérias que até hoje funcionam. Eu tenho meus bitcoins nessas corretoras, tá? Eu saí, fugi da Ásia, onde tinha coisas que ficavam ali entre panos, ali meio em tons de cinza. Eu não gostava, nunca gostei desse tipo de corretora. Então, eu procurei sempre as melhores corretoras para colocar meu Bitcoin e sempre comprei, tá? Mesmo depois dessa pausa, obviamente, que fui estudar Forex, né? Que foi a partir daí, dessa grana, que eu falei, opa, peraí. Eu tô com uma grana aqui e eu preciso trabalhar. Essa é a minha ferramenta de trabalho. Agora é essa grana, então eu preciso, né? Passei umas férias, viajei, né? E tudo mais. Quando eu cheguei em janeiro em casa, eu falei, bom, agora me deixem sossegado que eu vou estudar. Eu tirei essa grana para crescer, né? Colocar em outras rendas e tudo mais. Mas o bichinho do criptoativo ficou aqui, né? Ficou aqui comigo. Então, tempos depois, quando as corretoras no Brasil abriram, eu já comecei a comprar novamente minhas novas unidades de Bitcoin e eu tenho, né, já a partir daí, um hold de Bitcoin há muito tempo. Mas o que acontece agora de diferente, Jean? Agora eu tenho mais informação, beleza? Agora eu tenho, apesar das taxas, tá, que são altas, mas são taxas mais acessíveis. Eu tenho mais homologações, os governos estão aí tentando trazer suas próprias moedas para cripto, né? A gente tem o SDT que veio, né? Exatamente. Enfim, a gente já tem alguns governos aí trazendo. Inclusive, nessa semana, vi a notícia do Banco Central de que adiaram o projeto do Real, né? Do Real em cripto. O DEX. E aí foi atrasado um pouco por conta de dificuldades com a tecnologia que eles estão tendo ali, mas a gente é justificável, né? Uma tecnologia realmente que é mais O que me assusta, Jean, é justamente isso que eu falei no começo da live, é a galera comprar esses ativos sem o mínimo de base de estudo. Na loteca, né? Porque eles criam um preconceito com outros mercados sólidos por causa do criptoativo. Sim, ele para de ser um investidor em geral por se dar mal com aquela aposta que ele estava fazendo, ao invés de um investimento de fato, né? Ele cria realmente um preconceito. Quando você fala, ele fica, peraí. Não, cara, vale aqui, você fala algum ativo que é sólido, né? Uhum. E tal, e o cara fica meio desconfiado. Parece que conecta, tipo, vale coin. Será que é vale coin? Esse cara tá falando? Né, cara? O pessoal fica... E isso é péssimo pro mercado. E pra ele, cara, olha o tanto que ele tá abdicando de investir em ativos que realmente dão resultado, investir de fato, investir, não apostar. Exatamente. E aí acho que quando o cara entra com esse viés e ele acaba tomando uma perda muito forte, isso acaba virando... mercado financeiro é aposta. Não, mercado financeiro não é aposta. Mercado financeiro é investimento, é trabalho, é mais, muito mais. Né? Realmente é uma ferramenta de você criar riqueza, de criar patrimônio, de construir muito mais do que você construiria só com suas duas mãos. Você pode usar muitas coisas, você pode utilizar grandes empresas, grandes auxiliadores que tem ali na economia para realmente fazer mais do que você com suas duas mãos vai conseguir fazer. Exatamente. E as pessoas acabam perdendo essa visão por ter iniciado de uma maneira ali apostando, né, nisso. Então, Fran, queria falar com você agora. Você falou para mim também que começou através do day trade aí, depois disso, né? Depois de todo esse sufoco que você viveu ali e conseguiu recuperar, você migrou para o day trade começando ali em Forex. Como que foi essa sua vivência na parte de day trade? Há quanto tempo que você já faz isso? Quanto tempo demorou para você começar a ganhar dinheiro com day trade? Perfeito. Então, logo depois desse susto, né, Jean? Eu comecei a buscar na internet, né, formas de rentabilização e eu descobri, que eu tinha boas corretoras no Brasil e que, cara, com taxas muito menores, tá, eu poderia negociar. Na verdade, na minha cabeça era só dólar, né? Dólar porque era Forex, né? Uhum. Então era dólar, ativos de dólar ali. Então poderia negociar dólar, fazer aquela troca do dólar com o iene, tá? E fazer aqueles trades.
E a época foi a época praticamente que eu conheci, né, o Garuf, foi naquela época ali. E aí tive a bênção de fazer um dos primeiros cursos ali de trade junto com o Garuf, já em 2014. Tá? Foi complicado porque quando eu comecei a operar, tá, eu buscava setup como todo mundo, era propagandinha na internet. Eu peguei uma fase que ainda estava no começo, mas anos depois bombardearam mesmo. Tá? Era setup e eu achava que era um caixa eletrônico. Que aqueles padrões, aquela movimentação simples ali, que eu achava que era bem simples, eu ia diante de um determinado capital X, eu ia rentabilizar e todo mês eu ia tirar. Olha só que maravilha, cara. Que maravilha. Descobri a chave do processo. O pote de ouro. O pote de ouro, não é aqui. Eu sempre fui, graças a Deus, muito competente nas coisas que eu fiz, tá? Então eu acreditava muito no meu potencial, sempre acreditei muito no meu potencial e eu ia fazer aquilo. Tá? Também acredito no seu potencial, Frank. Pô, cara, você... Então o que acontece, Jean? Fiz uma entrevista em casa. Quanto é que a gente precisa para viver? Vou jogar um número, tá, galera? 7 mil reais. A gente ali passa legal. Moro numa cidade pequena, tá, show de bola. Peguei dinheiro para 3 anos de contas pagas. Corrigindo ali a margem de inflação ou coisa do tipo, tá? Peguei capital para 3 anos. Fiz uma continha pequena, um pouco menos de 10 mil dólares. E para que eu ficasse sossegado para estudar. Beleza. Tá, aquele primeiro ano ali foi um ano bem complicado, porque eu não entendia bem das métricas, não conhecia ativo, eu não sabia que tipo de especialista eu era, nada disso. Terminou o primeiro ano, eu ainda um pouquinho chateado, mas eu vi como a transformação daquilo, o potencial da transformação do trade na minha vida, tá? Estava em minhas mãos ali, tá? Para fazer aquilo. E, tive uma baita de uma ideia, cara. Tô perdendo dinheiro, vou comprar um robô. Tá, é claro, eu tô aqui estudando, o robô tá lá trabalhando para mim, Não, espetáculo. Como é que ninguém nunca pensou nisso? Os cabras são muito doidos, cara, tá na tela aqui o dia todo. Não é possível. Aí comprei um robô, tá? Na época, acho que 3 mil reais e tudo mais. Comprei aquele robô. Cara, Jean, muita rentabilização nesse robô. Só que não, cara, perdi dinheiro pra caramba. Perdi muito dinheiro nesse robô, ele nunca funcionou bem, tá? Eu tive muito problema com esse robô, né? E no final das contas, né? Processei a empresa e tudo mais, um ano depois recebi o dinheiro de volta, corrigido. Foi um trade aí, né? Que eu processei a empresa e recebi o dobro, né? Recebi 6 mil, né? Foi um trade. Nesse meio tempo fiquei bem chateado, tá? Então, resolvendo esses problemas lá e operando. Em 2 anos, Jean, o primeiro ano foi péssimo, tá? O início do segundo ano foi essa ideia mirabolante que eu tive de robô, mas aí continuei em paralelo com a continha pequena operando. Em 2 anos eu senti que eu estava chegando no zero, Jean. Com 2 anos, então, você conseguiu... Mas o que você está chamando de no zero? Você estava conseguindo, com sua rentabilidade daquele segundo ano, bater o 0 a 0 com as perdas que você teve no primeiro? Sim. Ou você está falando do 0 a 0 que você empatava seus meses no segundo ano? O que aconteceu? Eu entreguei 5 mil dólares, um pouco menos de 5 mil dólares no meu primeiro ano. Tá. E no segundo ano eu já estava no zero. Entendi. Então você ganhou 5 mil dólares no segundo ano. Sim. Entendi. Sim. Entendi. E aí o que acontece? E aí você começou a perceber também que a partir dali era você adquiriu aquele conhecimento para fazer dinheiro no mercado. A partir dali você conseguiria subir cada vez mais o seu potencial de ganhos ali, né? Exatamente. Apesar de não entender o que eu ia enfrentar, Jean. Eu não entendi o que eu ia enfrentar ainda, emocionalmente falando. Aquele 0 a 0, ele me fez entender que a engrenagem funcionava. No entanto, foi um start para um monte de coisas. A ansiedade subiu muito, a cobrança subiu muito diante daquilo que eu fazia, tá? A cobrança externa, por mais sutil que fosse da família, ela existia, eu percebia no olhar, eu percebia no comentário, e aquilo me afetava. Eu sou um cara que observo muito, né? E é terrível. A pessoa ansiosa, ela observa os detalhes das coisas. Então, às vezes, um comentário sutil.
E aquilo ali começou a me atrapalhar, minha performance caiu muito depois do segundo ano, porém eu já entendi a ferramenta, meu fator de recuperação era alto já, porque eu entendi como a engrenagem funcionava, tá? Então, a partir do primeiro ano eu já comecei a ficar positivo, bem leve, não entendi ainda das métricas. Você vê, galera, ó, 3 anos, eu me dei mais ou menos 3 anos, foi o dinheiro que eu tinha lá, né, guardado para me manter. Tá? Eu até comentei com o João na minha época que eu não estava conseguindo aumentar a mão, de tão nervoso que eu estava. Eu não conseguia aumentar a mão. Isso me fez muito mal. Tá? Então, eu já entendia como funcionava, eu já entendia que eu tinha o tamanho de uma perna, tá? Eu não podia dar um passo maior do que a minha conta. Eu já comecei a entender um monte de parâmetros. E aí veio o meu tratamento físico-psicológico, porque técnica eu já sabia. Tá? E aí veio os outros problemas que é o que eu falo bastante, porque eu vivi isso, tá? De ansiedade, de autocobrança, e você exigir, eu sempre fui um cara que exigia muita performance de mim mesmo, e aí eu tive problemas nesse terceiro e quarto ano, diretamente relacionado a isso, não ao sistema, não ao trading, tá? Mas sim ao que o trading causava em mim. E aí me veio um outro start, galera, importantíssimo. Eu falei isso lá dentro do SST, conversando com a turma. Cara, eu preciso tirar o risco, diminuir o risco disso. Onde é que eu diminuo o risco? Colocando em lugares aonde eu tivesse, obviamente, menos risco, que tivesse rentabilizações ali, tá? Já padrão, tipo, pô, era um CDB, era o que eu tinha acesso à época, era o que eu entendia. Sim. Tá? E a ideia foi essa, não colocar, já vinha com aquela questão da cesta, né, do Bitcoin, do susto que eu tomei, tá? Eu tenho cabelo branco, que não dá pra ver não, mas eu não tinha nem cabelo branco, mas a Bitcoin me fez, eu acho, os primeiros cabelos brancos ali, tá? E aí eu descobri o seguinte, não, eu preciso colocar essa grana em renda fixa e acumular. Não é saber operar, agora não é pra mim, é acumular patrimônio. Eu com patrimônio acumulado ali, eu posso correr um risco adequado para eu entrar tranquilo. Então eu fui colocando, a princípio eu comprei papéis dos Estados Unidos, recebi um dividendinho ali. Em 2019 eu puxei, já tinha rentabilizado uma boa grana em 2019, cara, vim muito feliz, cara, porque eu tinha uma conta lá em dólar, quando eu transferi para real, cara, aquilo ali abriu um leque para mim, eu fiz, nossa, agora, putz, 2019, pandemia 2020, cara, ó. Caramba, e você tinha te trazido para real? Trazido para real em outubro de 2019. Caramba, cara. E aí tá o dólar arrebentando para cima, você tirou o dólar a 3, viu ele a 6. Famoso caneco. O que acontece? Mas aí que tá, Jean, Deus me abençoou demais, sabe por quê? Eu operava muito bem, cara. O ano que eu mais ganhei dinheiro, nesses 13 anos de operador que fez agora em fevereiro, o ano que eu mais ganhei dinheiro foi 2020. Caramba, cara. Em day trade. Fui abençoado. Cara, era esticada, cara. Isso voltava um pouco pra muita lote. Muita volatilidade. Salvou bastante. Eu perdi grana, cara. Perdi 300 mil, mais que isso, cara. Assim, rápido. E o day trade me segurou, cara. Me segurou. E aí, aquele percentual, tá? Em day trade ali foi muito bom naquele ano. O day trade me ajudou muito. Globalmente, não. Eu tive aquela deficiência, aquele buraco que poderia ter sido maior, se não fosse justamente o mercado intradiário. Né? Caramba, cara. Então, eu passei por esse sufoco aí, Jean. Então, nos seus investimentos, você teve um rebaixamento muito forte na pandemia. Muito. E você compensava parte disso no day trade. Muito. E aí, em 2021, você ainda estava posicionado nesses investimentos para pegar a retomada? Ou não? Você saiu mesmo deles? Não, a grande maioria estava posicionado. Eu tive drawdowns fortes. Mas recuperou em 2021. Exatamente. Saí de alguns que eu estava extrapolando mesmo e fiquei em outros. E essa recuperação, junto com o capital acumulado no day trade, e essa habilidade, ela me salvou muito, cara. E a competência em fazer me salvou muito. Foi um ano muito disruptivo em relação ao que eu deveria fazer em relação ao investimento. Foi muito disruptivo para mim. E eu entendi e solidifiquei muito mais isso, que eu precisava realmente ter uma carteira sólida. E aí veio a questão que eu falei para a galera, eu não achei que ia demorar tanto, Jean. Porque eu não tinha orientação, cara. A gente sabe que um day trader, quando ele é bem orientado, em 6 meses, 1 ano,
ele vai dialogar com pessoas que não são orientadas, que estão em 4 ou 5 anos, e o cara fala muito melhor de gerenciamento do que pessoas que não são orientadas. É a diferença de tudo, né, Frank? É o gerenciamento. Acho que o mercado, ele nasce do risco. Quanto melhor você avalia o risco, mais dinheiro você faz. Exatamente, exatamente. E aí, uma coisa que você faz muito bem e admirável com louvor, cara. Eu não tinha orientação, eu demorei quase 7 anos, Jean, para montar uma carteira que me trouxesse uma rentabilidade. 7 anos é muito tempo, É muito cara. tempo, cara. Então eu já tinha... Vivendo o mercado ainda. Você vê, né? Eu era tão focado, cego em day trade, em setup, que eu, cara... O material que eu lia, eu não conseguia ter uma orientação. E aí que tá, cara. Imagina você ter pego o seu capital que você fez em day trade e tudo mais, somado com mais 20% ao ano do seu capital global para investimento. Nossa, cara. Não, O quanto isso iria aumentar o seu crescimento de patrimônio, né? É por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas estão ali focadas em day trade e tudo mais. Cara, é ótimo você focar, porque é uma profissão que, se você focar, se você for disciplinado, se você souber fazer gerenciamento de risco, você vai muito longe com ela. Mas, ao mesmo tempo, 1 hora por mês, às vezes, você poderia estar fazendo um tipo de investimento diferente. É o que eu falo com muitos alunos que eu tenho. Olha, para você se tornar especialista de investimentos, ações, investir como especialista, poder escalar isso para, num futuro, fazer uma gestão de investimentos, é uma coisa, é um caminho. É árduo como é o caminho de virar um day trader profissional. Mas você ter os seus investimentos rendendo acima do mercado, não. Isso você consegue fazer com 1 hora por mês, 2 horas por mês ali aplicado e não te tira o foco das outras atividades que você vai fazer ali. De forma nenhuma. A prova disso, Tian, inclusive é a alavancagem que eu utilizo hoje. Hoje, nas minhas contas globais de day trade, eu margeio ali entre 5% e 6,5% da conta ao mês de day trade. E eu tenho investimentos alocados ali que chegam perto disso. Então, peraí. É a lei do mínimo esforço, cara. Você está entendendo? Hoje eu já entendo bastante disso, de que eu preciso utilizar a alavancagem da forma correta. Então, desalavanquei day trade e hoje numa conta global eu percebo muito que day traders que têm uma conta um pouquinho maior, eles buscam setar para esse norte aí, mais ou menos 7% ao mês. E esses 6, 7 anos ali que eu demorei para montar, sem orientação, sabe, cara, buscando ali pingadinho, e eu percebi que poderia ter sido um outro caminho. E hoje eu poderia estar com as contas em outro patamar se eu tivesse sido orientado. Você entende? Sim. Eu tinha acesso às pessoas, mas eu não tinha informação no passo a passo. Eu não tinha isso. Sim. Era, isso aqui é legal, Frank, ó. Coloca aqui um capital. Isso aqui é bom, ó. Sim. E eu ia lá e fazia. Mas a estrutura, isso bate muito com o início da nossa conversa. A estrutura do ativo, a estrutura do ciclo de mercado. Ah, Frank, aqui é juros. Pô, a galera tá olhando para juros, Frank. Se isso aqui altera, a gente tem um resultado A. Se isso aqui não altera, a gente tem uma estabilidade ou um resultado B. Eu não tinha a mínima informação, era só nomes que eu tinha. Frank é bom, é Embraer. Ah, Frank é... E eu ia lá e fazia, entende? Mas, galera, busquem sempre informação, galera. Não tratem isso aqui de modo simplório, porque não é. E é gostoso de estudar, Jean, é gostoso. Eu peguei gosto por estudar isso, tá? Estudar a empresa, como é que funciona. Eu peguei gosto para estudar. E aí, depois desse drawdown incrível, pô, projetos que eu tinha com a família, eu não realizei, porque realmente eu tive um problema muito grande. Tá? De perda de valorização, de desvalorização, né, dos papéis que eu tinha, perdi muita grana. Toda vez que eu falava, tá em quanto? Tá em 200. Ah, tá em quanto? O pessoal fala, não, cara, paciência, agora a gente vai ter que segurar e eu vou ter que estar bem para eu tentar, né, melhorar. Contrabalancear o day trade que você estava fazendo ali para trazer para tirar um pouco daquele impacto, né? Exatamente. Então, e era complicado, porque não era só em meu coração que estava isso. Estavam naqueles que viviam ao meu redor, né? Então, foi bem complicado, foi uma situação bem complicada, né? Que pós-pandemia, né? Ainda ficou ali muito tempo, a gente com aquela névoa daquela perda, né? E aí... Aquela perda não foi realizada, né? Mas você passou por aquele PNL, né? O seu PNL ficou negativo naquele momento. Exatamente. E você, por mais que tenha recuperado, fica, opa, cara, as coisas não são assim. Exatamente. E aí, até hoje eu vou fazer caminhada com a esposa e a gente fala naquele ano. Fala, cara, que dificuldade, pô, a gente poderia ter realizado outras coisas, mas assim,
a demora na orientação que eu tive, que foi para mim foi um dos maiores erros, sabia, Jean? Foi não ter buscado uma orientação em renda fixa, foi um dos meus maiores erros. Se eu pudesse voltar atrás, tá? Hoje, se eu pudesse, Frank, se voltasse atrás na sua vida de trading, o que era que você tentaria consertar, cara? Primeiro que a gente conversou, eu não colocaria minha grana em lugares desconhecidos, ermos, tá? Não colocaria em um lugar só e buscaria orientação, cara. Eu errei em muitos pontos. E o quanto esse ano de 2020, traumatizou, Frank, nos seus investimentos? O quanto isso impactou a partir dali nos seus investimentos? Hoje você é um cara que você tem sua carteira de ações? Ou você acabou traumatizando naquele ponto ao ponto de falar assim, não, eu vou deixar isso para estudar daqui a pouco e eu vou investir só em renda fixa? Aconteceu isso. O quanto isso impactou? Isso eu nunca te perguntei, é uma coisa que fiquei curioso agora de saber. O que acontece? Eu realmente criei uma barreira, né? Criei uma barreira. Muito, não por não acreditar, mas por entender que minha preparação ainda não estava adequada para aquilo. Tá. E aí o que aconteceu? Vamos investir em imóveis. Vamos fazer coisas palpáveis. Eu caí naquela, entende? Entendi. Você foi pro lado de comprar imóveis porque você já não estava tão confiante mais nos seus investimentos em bolsa. Exatamente. E aí eu fui abrir empresas físicas, tá? Que são uma pequena quantidade de empresinhas físicas que eu tenho, pequenas, e são coisas palpáveis. Você ia lá, eu comprava um estoque de chocolate, o caminhão tá aqui. Tá vendo? Tá top, tá aqui. Eram tudo palpáveis. E eu via os ciclos, né, que é alguns tipos de produto cíclico, e aí eu via, por exemplo, em dezembro, eu colocar um valor X em investimento e voltar Y muito rápido. Muito rápido. E aí não, cara, eu preciso me preparar mais para isso. Tá? Mas aonde e como? Eu não tinha alguém que me explicasse claramente o que eu deveria fazer. Olha só, galera, eu sempre estive no mercado ultra alavancado, de raciocínio e virada lógica, reativo total, tá? Mas quando era para migrar para um mercado estrutural, tá? Que carteira de investimento é estrutural, você entender alguns conceitos de balanceamento e tudo mais. Eu tinha aversão a isso, eu falava, não, peraí, eu era o cara da agressividade, medo, né? Eu era o cara da agressividade, não, peraí, cara, não é assim. Só que não era esse o caminho que, na minha opinião, hoje com a clara evidência, e eu tento passar muito pra turma isso, muito pra turma, eu sei que a galera, não, Frank, a cara não é day trade, não sei o quê, é o Cardano, é Shiba Coin, não. Você entende? A galera é assim, a galera é mala. O pessoal prefere investir em Shiba Coin do que investir cara, em ações, Deus, né? Incrível, cara, né? E tão barato investir em ações. Essa questão do mercado global foi um boom, cara. Foi. Porque, cara, eu vejo amigos meus, tá, que operam há muito tempo. Frank, estou posicionado em Nvidia, estou posicionado em Google. Cara, isso é espetacular. Para mim, isso aqui foi incrível de ver assim, cara, existe um caminho, tá, longo para a gente desconectar algumas pessoas de algumas práticas não tão boas, tá? Mas é possível a gente abrir a mente da galera para fazer investimentos. Não, cara, nós temos muitas ferramentas, Jean. Uma diversidade incrível de ferramentas. E muita gente, cara, numa corretora como a Active Trades, com um bom atendimento, os caras ligam para você para falar como é o produto e tudo mais. Uma plataforma gigante e muita gente negligencia isso. Está cega, entende? Então, eu fui para produtos palpáveis. Era aquilo ali, ó, que era palpável. Só que eu tinha um grande problema com isso e tenho até hoje, que é lidar com o humano. Entende? Muito daquilo, por exemplo, vou dar um exemplo, um aluguel ali de R$1.000, beleza? Existe um deterioramento do imóvel. Com certeza. Deterioramento do imóvel, o seu bem. Geralmente você que vai pegar um aluguel, vai fazer. Às vezes isso muda em cidades pequenas, né? Que aí você ainda tem uma oportunidade de rentabilizar um imóvel desse. Mas em grandes polos, você investe em imóvel. Um imóvel que você aluga por R$1.000, você não pagou 100 mil nele.
você não vai ter 1% ao mês nele. Geralmente, para você alugar um imóvel por R$2.000, pô, R$2.000 foi um imóvel de 500 mil. Pois é, cara. Olha que discrepância, galera. É muito longe. Tipo, 500 mil em investimentos em uma carteira sólida, pô, com 500 mil em investimentos, você faz coisa de 5, 7 mil ao mês, Exatamente. 10 mil ao mês. Exatamente. Cara, como que você tá negligenciando 10 mil, 7 mil ao mês para ficar com 2 mil dentro de aluguéis, sendo ainda que você vai pagar qualquer manutenção que vai acontecer, sendo que você vai ter que lidar com uma possível inadimplência de um inquilino seu. Se o inquilino, se você quiser reajustar a inflação, tem vezes que é muito difícil ainda e o seu inquilino vai querer sair dali. Então, eu não vejo mais tantas vantagens em você investir em imóveis hoje. Inclusive, fiz até um conteúdo para minha rede social, para o meu Instagram, esses dias atrás, que eu estava falando exatamente dessa discrepância, como não vale a pena hoje fazer isso com o preço do imóvel que você tem hoje. É diferente de um cara que é especializado, vai comprar um imóvel muito barato para reformar e fazer uma venda, por exemplo. Ok, mas ele precisa entender também que ele não vai ter aquela disponibilidade de dinheiro. A venda não é previsível o momento da venda. Então, é você mensurar o risco em tempo também que você tem aí. Exatamente. E aí, cara, a Bolsa de Valores me ajudou muito nisso. Porque eu comecei você pode ter uma partidinha no shopping ali, cara. Vamos para fundo. E o fundo imobiliário foi meio que uma porta de entrada para mim. Você reentrou pelo fundo imobiliário? Pelo fundo imobiliário. Eu voltei pelo fundo imobiliário. Eu falei, putz, cara, não vale a pena. E eu vivi isso muito, cara. Essa questão de inadimplência, deixar contas ali, se dava, por exemplo, a energia, a luz, né? E a água, deixar inadimplente, eu ter que pagar e tudo mais. E aquele estresse, o deslocamento para os locais, né? Geralmente os imóveis no interior do estado. O deslocamento, o estresse. Eu comecei a entender que meu tempo era valioso. Coisa que a galera, vocês não sabem, galera, muitos não sabem que tá ali na flor da idade. Eu não, já tá, se juntar nós dois aqui dá uns 180 anos, eu e ele. Isso, cara. Tá? Que isso? E não tem ideia do tempo. Jean, você sabe o que eu percebi, além disso, que você está falando, que eu percebi hoje? Que tudo que eu falo mal, você investe, Frank. É incrível isso. Exatamente. Caramba, porque cara, justamente como pode o mercado ser tão diverso? Eu falo mal de criptomoeda, Frank investe. Falo mal de fundo imobiliário, Frank tá lá investindo. Assim. E aí, mas eu cheguei, cara, justamente por isso. A falta de orientação, cara. Cara, eu tenho uma pessoa para me orientar, cara. Cada centavo, em cada lugar, mano, isso ajuda demais. Eu pago ali pro cara me orientar, cara, tranquilamente. Por quê? Porque o cara vai pegar um atalho gigante naquilo que eu demorei. Poder ter uma carteira sólida muito rápido diante da rentabilização que eu tinha. Eu aportava muito pesado nas minhas carteiras. Mas, no entanto, não. Eu achei, acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. E acabei me ferrando, né? Porque muita coisa ficava estagnada e outras ficavam negativa. E eu lá com dinheiro alocado, né? E tudo mais. Mas, enfim, busquem orientação, galera. Busquem orientação. Mercado não é caixa eletrônico. Nunca foi e nunca será, tá? Principalmente day trade, né? O trade intraday. É apenas mais uma ferramenta, como eu sempre comento. Mais uma ferramenta. Hoje, Jean, apesar da carteira não estar tão estruturada, e eu vou buscar, justamente com você, orientações para melhorar isso, porque eu sei que tem muita caca ali. Né? Tem muita caca. Né? Eu já tenho uma rentabilização muito, muito, muito boa. Tá? Uma rentabilização boa. Eu sei que pode melhorar. É boa, mas diante do capital não é boa. Eu acho que eu posso melhorar muito minha performance. E aliviar a outra ponta do intraday. Com certeza. Tirar um pouco da pressão do intraday. Nossa, cara. Eu já consegui a façanha. Todo mundo me chamava de louco. Eu falei, galera, eu tô juntando uma grana aqui e eu quero, a cada mini contrato, tá com R$10.000. Por mini.
O mini Que é uma contrato. alavancagem de 1 para 2 ali, né? Porque o mini contrato ele vale em torno de 20 mil reais. Né? Aham, 23 mil, alguma coisa. É. E o que acontece? Não, eu já estava com 8.500, eu estava juntando os alavancas, estava com 8.500 ali já, ó, operando para mini contrato e operava um tamanho interessante até. Só que eu fiz, cara, não, você vê, eu fiz tudo errado, cara. Fiz tudo errado, cara. Eu sou, nossa... Cara, teve uma hora que eu estava conversando com um colega na comunidade e ele falou, cara, não faz isso. Essa alta alavancagem, deixa sua conta menor para day trade e o restante do capital excedente você coloca em fixa, em alguma coisa, cara, que não seja isso aí. Para te dar rentabilidade, né? Pô, não precisava. Aí eu fiz realmente um cálculo, Galera, é muito disruptivo isso, é legal, eu sei que operações intradiárias são bem legais, eu amo operar intraday, mas não é somente isso, pelo amor de Deus. Fiquem atentos já. Eu acho que a sua orientação ela é muito importante para a turma. Quando você lê, tá, os indicadores, as notícias, tá, é muito importante para a galera entender que existe por trás toda uma estrutura, um escopo, dedica um tempo para você fazer leituras e tudo mais. Quando você está em grupo, tá, em comunidade, em grupo, focado naquilo, que é isso que você faz, tá? Cara, acelera muito rápido. Não cometam o erro que eu cometi todo esse tempo, porque atrasou muito minha ascensão financeira, esses erros que eu cometi aí. Então, eu acho que é isso, Jean. E quando você entrou, né, e você me viu aqui falando sobre as notícias e tudo mais, sobre como tá acontecendo agora, e você falou assim, pô, Jean, parece o mensageiro do apocalipse que está trazendo as notícias aqui e um pessimismo para dentro do mercado. Mas a realidade, tá, pessoal, agora falando da minha ponta como investidor, além de todos os meus comentários que eu trouxe ali dentro das notícias, de como isso impacta no mercado. Eu, como investidor, eu tô torcendo que caia mesmo. Por quê? Porque eu tô com caixa para comprar. Oportunidade. Para mim, eu tô buscando oportunidades. E hoje a gente tem uma escassez de oportunidade por conta do momento de mercado. Então, quando tá nesse período, eu tô torcendo que caia. Eu venho aqui e falo, pô, ó, você que tá investindo aí, ó, um grande abraço. Ele aí, fala uma boa rindo, sorte. galera, ó. Uma boa sorte para você. Grande catástrofe. Acharam urina de cavalo num poço de petróleo na Arábia. Ele adora, porque isso aí, cara, pai, ele compra mais barato. Ah, peraí. Então, eu trago a notícia aqui, trago o que impacta, mas a realidade é que eu já fiz caixa para poder comprar. Então eu tenho meus locais onde eu vou me atentar mais forte para o mercado em geral, para buscar oportunidades ali, porque está num momento bom. E hoje não está em um grande momento para você fazer isso. Nos Estados Unidos, você não consegue criar tanto caixa assim, não vale a pena. Não vale a pena você ficar em renda fixa nos Estados Unidos, por exemplo. Então eu acabo saindo para setores que vão se beneficiar. É o que eu falei, por exemplo, o cara que está investindo em setor de utilidades, esse cara está bem e tudo mais, o negócio está indo. Por quê? Utilidades sofreu nos últimos anos, era a hora de investir. Outra coisa também, consumo de bens e serviços, também era hora de investir, porque está sofrendo. E talvez ainda seja, tá? Porque o setor está bem descontado. Então é exatamente esse tipo de visão. Quando uma notícia ruim para um, é boa para outro. E eu espero que seja boa para mim. Então é assim que eu vou estar olhando o mercado, no viés de investidor, vou estar vendo as notícias que estão acontecendo e com isso eu consigo tomar uma decisão melhor de quem tá sendo estopado aqui, quem está perdendo, para eu poder daqui a pouco comprar barato. Porque aí entra o pânico de um lado, entra o medo de um lado e eu vou entrar ganancioso desse lado que tiver o medo. E assim a gente consegue ver, inclusive cada vez mais a gente evolui na psicologia de mercado quando a gente vai encontrando esses estágios do mercado, encontrando e vendo como as notícias estão saindo. Pô, as notícias vêm com pessimismo incrível. E o pessimismo que as notícias estão vindo agora nem é o ápice. Opa. Não está nem perto de o ápice. Quando está caindo acima de 10% na bolsa, 15% na bolsa, que a gente vê um pessimismo forte. Não tem uma notícia boa nos noticiários. E é ali que eu estou mais agressivo, que eu estou mais ganancioso como investidor. Então a gente consegue ver
como a mentalidade do investidor ela tem que ser inversa à mentalidade da maioria, à mentalidade das notícias, ao como está ocorrendo as notícias. Nesse momento, eu não estou comprando porque eu acredito em uma possibilidade de queda maior e eu vou me aproveitar dessa possibilidade de queda. Aliás, só vale a pena para eu entrar com mais capital se eu tiver investido. O que eu estava olhando até recentemente? Momentos de realização, vendas para fazer caixa e tudo mais. Então, é importante passar essa visão de investidor também, que é de você realmente ter o pensamento diferente da maioria. Perfeito, perfeito, Jean. Não é, Frank? Eu acho que é isso, eu acho que é importante. Busquem a orientação, tá, galera? É importante. Pessoal, quero agradecer aqui o Frank, um prazerzaço ter você aqui comigo, meu. Frank. Prazer meu, cara. Eu gosto demais de apresentar as coisas junto com você, você é um cara divertido que vem e traz comentários, é muito bom saber mais da sua história também. A experiência, acredito que as pessoas que estão, que assistiram, que vão assistir, não sabiam ainda da sua história nos pontos que a gente tocou aqui. Eu acho que é bacana para todo mundo, porque você é um cara 100% aí dentro do mercado. Eu que agradeço, cara. Agradeço demais e pode me convidar assim que você quiser. Eu tenho muita história para contar, né, sobre investimento, sobre coisas erradas. Você vê que eu errei. E, inclusive, né, lá no nosso treinamento, na nossa imersão, eu falo que fui fruto de muitos erros e que esses erros duraram por anos, inclusive, por não ter sido orientado da forma correta. Então, agradeço demais, Jean, seu convite. É um prazer, sempre uma honra estar com a turminha aí. Quem vai assistir, um abraço, acompanha o Jean, que é importante demais da conta. E nos vemos na próxima aí, Jean. Boa, Frank. Grande abraço. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Obrigado, cara. Eu que agradeço, cara. Obrigadão. Um abraço, filho.